O diabo ele anda ao derredor como um leão que ruge, tentando aprisionar ou tentando caçar aquela presa. Da mesma forma acontece com as nossas vidas, nossas tentações. O diabo está ao derredor, junto com seus demônios, tentando nos fazer cair, tentando nos derrubar. É por isso que muitas vezes o Senhor nos alerta: vigiai e orai. É por isso que muitas vezes nós somos desafiados a não entrar em tentação, a não cair em tentação. Isso faz parte da oração modelo que Jesus nos ensina, para que nós não caiamos em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós precisamos compreender que, como cristãos, nós temos lutas constantes. Devemos lembrar do que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Nós devemos lembrar que Satanás ele é ardiloso. Devemos lembrar que nós precisamos da armadura de Deus, como dita em Efésios. Nós precisamos guerrear a batalha espiritual da maneira correta. E nós vamos aprender hoje mais uma maneira prática de nós vencermos e de nós sermos homens e mulheres cristãos e cristãs que estão tendo uma vida mais santa, que estão descansando no Senhor, que estão vivendo a verdade de Deus, se despojando do velho homem, se renovando do novo homem, se revestindo do novo homem. Nós já vimos que no versículo 25 do capítulo 4, nós devemos deixar a mentira. No versículo 26 do capítulo 4, nós devemos irar, mas sem pecado. Não devemos deixar que a nossa ira se prolongue, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E no versículo 27 nós temos: nem deis lugar ao diabo. Aqui pode parecer algo mais geral, talvez porque o apóstolo Paulo queira que nós pensemos de maneira mais geral, porque existem muitas áreas de nossas vidas que nós realmente precisamos não dar lugar ao diabo. Nós muitas vezes agimos, falamos, pensamos, sentimos de maneira que o diabo está conosco. Não, obviamente, de maneira possessiva, mas nos influenciando. Nós podemos nos deixar ser influenciados por Satanás e nós muitas vezes nem percebemos. Vamos pensar aqui em algumas áreas que nós podemos ser tentados e ser usados por Satanás e nem pensamos. Por exemplo, nós podemos pensar em relação à maneira como nós falamos. O que nós estamos falando para outras pessoas? Nós somos pessoas que propagam fofocas, difamações. Isso é dar lugar ao diabo, com certeza. Nós somos pessoas que manipulam outras. Isso é dar lugar ao diabo, com certeza. Nós somos pessoas que não falamos de Deus e simplesmente falamos sobre o que nós estamos fazendo, o que nós estamos desejando e colocando sempre a vida na perspectiva humana. Possivelmente estamos dando lugar ao diabo, pois estamos trazendo a nossa mente simplesmente para as coisas terrenas. Quando nós, por exemplo, temos em nossa mente simplesmente coisas fúteis, coisas superficiais, coisas passageiras que às vezes são até proveitosas, são até úteis para nós, prazerosas, mas que são o foco de nossa vida, nós estamos dando lugar ao diabo, pois substituímos o prazer em Deus pelo prazer nas coisas desse mundo, no entretenimento, no lazer ou algo do tipo. Isso é dar lugar ao diabo. Quando não preenchemos nossa mente e nosso coração com as coisas de Deus, quando não seguimos o passo de Colossenses, capítulo 3, de pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, nós possivelmente estamos dando lugar ao diabo. Quando nós sentimos rancor pelas pessoas, nós estamos dando lugar ao diabo. Quando nós não deixamos e não perdoamos o próximo, nós estamos dando lugar ao diabo. Nós não estamos seguindo os passos de Deus. Nós estamos seguindo os nossos próprios passos, nossos próprios caminhos. Isso não agrada a Deus de forma nenhuma. Quando nós temos vontades pecaminosas cada vez maiores e não as controlamos, e não entregamos ao Senhor, e não buscamos servir a Deus, nós estamos dando lugar ao diabo. É por isso que, quando o apóstolo Paulo diz no versículo 27, nem deis lugar ao diabo, ele está dizendo para que nós não coloquemos o diabo na frente de nossas decisões. Dar lugar ao diabo é colocar ele em lugar de destaque em nossas vidas. Ele toma as decisões por nós, ele nos influencia, nós nos deixamos levar facilmente por qualquer coisa que nos distraia. Isso é dar lugar ao diabo.
É quando você tem problema com a sua língua, mas você não consegue ter domínio próprio. Você dá lugar ao diabo. É quando você não tem controle sobre os seus olhos. Você não tem domínio próprio. Você dá lugar ao diabo. É quando você não tem controle sobre si mesmo, em várias outras áreas, vícios e tudo mais. Isso dá lugar ao diabo. Deus não quer que a gente dê lugar ao diabo. Deus quer que a gente siga firme com Ele, buscando servir a Ele e dando lugar a Deus. Lembre-se do que é dito: enchei-vos do Espírito. Nós devemos nos preencher do Espírito Santo. Nós devemos dar prioridade a Deus. Ele deve ser o centro de nossas vidas. Ele deve ter o lugar de destaque. Não deve ser qualquer outra coisa. Quando nós damos destaque em nossas vidas para as outras pessoas, para nós mesmos, para os nossos sentimentos, nossas vontades, nós estamos dando lugar ao diabo. Meu irmão e minha irmã, nós não podemos dar lugar ao diabo, porque facilmente, infelizmente, facilmente nós caímos. Facilmente nós somos derrubados por Satanás. Muitas vezes ele não precisa de muito, ele precisa de pouca coisa. Talvez algo simples que aparece no seu celular. Talvez algo simples como alguém vir falar com você e fala de uma forma que você não gosta. Talvez algo simples como no trabalho você ter que fazer alguma coisa que já lhe deixa irritado. E facilmente nós caímos, facilmente nós pecamos. Não podemos deixar que o diabo nos use para tanto nos derrubar quanto derrubar outros, arrumar contendas, brigas, intrigas e nos distanciar de Deus. Não podemos fazer isso. Clamo a Deus por todos nós, que nós fujamos das tentações, que nós busquemos servir ao Senhor, que nós nos distanciemos do pecado, que nós creiamos mais em Deus e não demos lugar ao diabo. Nós demos lugar a Deus, ao Senhor, que nos transforma, que nos renova, que nos guia. Que nós possamos juntos permanecer nessa verdade e crescer nela. Que o Senhor te abençoe.